Você está numa região super interessante de BH, né? Que é o Bonfim, e que parece que tem um renascimento aqui de, não sei se uma efervescência cultural, e tem uma certa nostalgia interessante. Você tem uma relação com esse lugar? Você conhece alguma outra presença artística aqui, nesse bairro? Sim, sim, várias na verdade, assim. Eu até mesmo faço um impulso, assim, eu faço uma propaganda enorme de amigos e outras pessoas relacionadas a essa economia da criatividade para virem para cá. Eu tenho uma relação muito próxima com o bairro porque foi o bairro onde eu cresci. Sim. Né? Então eu cresci aqui, nessa rua, né, por exemplo. Nossa, que delícia. E aí... eu gosto muito daqui porque traz vários privilégios. Por exemplo, está próximo do centro, né? Muito próximo do centro. Do lado do centro. Que facilita muito na questão de material. Imagina. E comprar material, ferramentas, etc e tal, facilita bastante nessa questão da localização aqui. E é bem mais silencioso, né? Essa Ou é só parte, nesse sim. horário? Essa parte? Essa parte, sim. Essa parte, sim. Aqui, às vezes ele é silencioso e às vezes não, né? Assim, tem momentos que parece que você está numa cidade do interior e tem momentos que parece um caos completo, assim. Isso é interessante também, né? Embora ela esteja aí segurando, assim, porque realmente ela às vezes parece uma cidade do interior. Então acordar, algumas vezes, é com o galo cantando. Com o vizinho da rua de baixo, que às vezes até dá um nervozinho, né? Porque podia acordar às 7 horas o galo, não precisava ser 4h30 da manhã. O galo, ele realmente é um pouco radical, né? No horário de acordar, eu acho também. Mas tem essa característica aqui dentro do bairro. E aí tem algumas pessoas que têm vindo, assim, aqui, por exemplo, tem... eu poderia... Só de pensar aqui, na mesma rua ali na frente tem uma oficina de cenografia, que é a oficina do Fala, que faz cenografias assim para a cidade inteira e para fora também. Olha que legal. Faz muita cenografia. Hã? Pra gente também. Para vocês também, que né? Legal. Pois é, ele tá logo aqui na frente. O Fala tá logo ali. Tem um amigão meu, o André Ferri, que é um designer, que está ali embaixo, na Rua Jaguarão. Tem uns professores da Weng, na Rua de baixo também, que tem uma oficina, que é também tem uma uma boemia marcenaria. também, tem alguns bares. Tem vários bares legais, é uma tem coisa vários meio bares. boêmia também, né? Tem. Nossa, adorei, gente. É engraçado que é uma área da cidade que eu conheço menos, assim, venho menos. E fiquei encantada. Eu queria que você me falasse um pouquinho, essas obras são de quem, assim? De quem? São de vários artistas. Tá. Achei até que pudesse ter coisa do seu pai ou da sua mãe. Tem. Essa pintura aqui é do meu pai. Ela Como é o nome do seu pai? Sérgio Machado. Sérgio Machado. Tem muita coisa, tem vários artistas, assim. Quando eu estava construindo, reformando a oficina, aqui estava bem caído, ficou durante um tempo, assim, num lugar meio bem bagunçado e tudo mais. Aí na hora que eu fui reformando ela, eu tinha um intuito muito grande, muito forte, de saber que esse lugar aqui eu iria passar muito mais tempo aqui do que a minha própria casa. Sim. Então ela precisava ter esse conforto, eu precisava sentir bem dentro dela, né? Então uma eu já identificação, né? Fui construindo esse lugar. E outra coisa é que eu queria também que ela fosse um atrativo, assim, que ela fosse um anzol, assim, que fisgava... Que instigasse as pessoas também. O olhar para as pessoas, não só para a arte, para o trabalho final, mas para o processo em todo, né? O ofício. Então, puxava essa questão porque algumas vezes a parte da produção, ela fica um pouquinho de fora, porque normalmente ela é bem feia mesmo, ela é suja. Mas é bonito. Né? Ela é bagunçada, ela não é algo tão bonitinho, digamos. Não é organizado, né? Não tem essa coisa. Não, pode ter uma organização, mas ela vai ter uma é. bagunça de qualquer forma, né? Então, uma oficina não tem jeito dela ser
completamente. Mas eu acho que é uma certo. estética que tá. Você já reparou que é uma estética que tem vindo, assim, as pessoas gostam um pouco, né, de fazer vídeo, fazer fotos de moda, por exemplo, que daria excelentes locações para moda, sem dúvida. Eu sinto que tem uma certa tendência estética, porque a oficina tem se tornado uma coisa bonita, assim, principalmente marcenaria. Olha, isso é interessante, isso é bom saber também, né? Eu acho até que dá para indicar, assim, porque volta e meia a gente quer locação, pessoas que trabalham com moda querem locação. Aqui já foi locação de um vídeo, de uma propaganda que teve, e aí teve uma filmagem aqui uma vez já. É bem... A equipe toda aqui. É bem fotogênico esse lugar. Né? Isso é bom de saber. Essas coisas que estão aqui, ó, são produções suas ou são as cadeiras que estão ali, são produções suas? Não, isso são coisas que eu tô reformando, Entendi. que eu tô guardando, mas não são produções minhas exatamente, não. Você tem quem te ajude aqui? Por enquanto, não. Mas estou precisando. Você fica aqui até 11 da noite? De vez em quando, sim. Eu acho que deve acontecer, né? De vez em quando, sim. Assim, esses dias eu tenho ficado até... Porque eu tô tendo que correr com umas obras. Tem um colchãozinho aí pra você dormir? Tem um inflável, na verdade. Tá aí guardado. Porque eu logo vi. Eu acho que se eu estivesse no seu lugar, eu ia falar assim, hoje eu não vou voltar pra casa. Não vou ficar aqui mesmo, tá melhor. Não, né? Mas o ano passado, por exemplo, na época da exposição do CCBB, para produzir as obras pro CCBB, eu fiquei aqui quase todos os dias até umas 11h30, meia-noite. Quanto tempo Mas contando... você demorou para produzir? Eu te perguntei isso lá. Você lembra a quantidade de tempo entre você ter a ideia e a exposição acontecer? Tive por volta de uns... foi uns 4, 5 meses, talvez. Nossa, achei que você fosse falar 4 ou 5 anos. Não, mas é porque ela foi bagunçada, né, também, porque ao mesmo tempo que veio BH, antes veio Brasília. Entendi. Então, a exposição de Brasília aconteceu primeiro que BH. Olha, eu falei que você e o Niemeyer, hein? Uai. Mas, então ela foi meio bagunçada, eu não conseguiria colocar certo a data, senão porque Brasília veio primeiro. Mas eu acho um tempo recorde, 4 meses. Vamos pensar, se você pensar que você teve a ideia, imagina, você deve ter ficado trabalhando 24 horas. Muita coisa já existia, né, Cris? Então, assim, Brasília, por exemplo, teve esse recorte que eram mais obras que já existiam. Entendi. Então, que eu fui tirando, algumas coisas que eu fui tirando da casa dos colecionadores, umas concessões assim, para poder colocar lá. Eu fiz também algumas coisas para Brasília específico. Mas em Belo Horizonte foi ainda mais corrido, na verdade, porque... Vamos caminhar mais aqui pra gente. Claro. Sim. Porque aí eu tive que realmente produzir para a exposição aqui. Entendi. Então, essa foi talvez um pouco mais recorde, digamos assim, porque... Foi, acho que 2 meses só para poder fazer muita coisa. E esse tipo, isso aqui são materiais mesmo, que você vai transformar em obras. Estão aí guardadinhas. Sem a ajuda de ninguém? Não, eu de vez em quando, a exposição do ano passado, de BH, eu consegui a ajuda tive um ajudante comigo. Que ficou durante talvez esses 2 meses que eu falei. Mas até então tudo tem sido sozinho por enquanto. Mas estou precisando de gente, É uma atividade muito masculina, a marcenaria? Ela é por tradição. Exige um pouco a coisa da força? Você acha que... Não, você conhece mulheres que trabalham com marcenaria? Conheço. Mas ela é talvez por tradição mesmo, assim. Sim. Mas não necessariamente seria só masculina, né? Vamos ali naquele móvel, esse aqui que está fechado, Esse aqui, na verdade, é como se fosse... Deixa eu só passar um paninho. Essa parte aqui, não, mas é legal até por estar assim. É a mesma estrutura daquele outro, só que fechado por fora, é isso? É uma estrutura semelhante, Cris, assim. Porque, na verdade, essa obra aqui, ela foi uma das últimas que eu construí. E ela tem uma peculiaridade, né? Porque a gaveta, ela é para esse lado. Então, ela acompanha essa curva, né?
Então ela é pequena. A gaveta ela precisa ser torta. Entendi. Ela precisa ter esse ângulo e é por isso que ela não pode ser tão grande. Porque aqui o círculo é menor do que aquele círculo de lá. E ele também é numa face ao contrário, né? Então, se fosse aquele ali, a face seria aqui, ó. Nesse aqui é o contrário, ela vem do lado. Entendi. Você era bom de geometria na escola? Mais ou menos. Jura? Deu pra fazer tudo isso sem ser bom em geometria? Deu. Deu, assim. A gente vai se virando, é um grande problema, né, Cris? Que nem eu tava falando, solucionando problemas o tempo inteiro, assim. Mas o olho também é muito... O olho ajuda muito, né? Claro. Te faz tirar conclusões sem você medir. Algumas coisas você fala, não, isso aqui não vai dar certo. Só o olho já te fala, né? Eu tive um professor, porque eu falo que eu tive vários professores de marcenaria, assim. Eu fui, que nem eu falei, eu ia enfiando nas oficinas das pessoas. E um professor meu falava assim, confia no seu olho. Confia no seu olho, que vai. Tipo assim, porque com o tempo, com a sua prática, com um feitio constante e tudo mais, você consegue identificar quando a coisa tá reta, quando ela tá torta, quando ela tá no esquadro e quando ela não tá. Quando ela tá fina, você consegue às vezes até mesmo medir, assim, não, isso aí tem 5 milímetros. Ou você consegue às vezes até mesmo olhar e pensar, nossa, tem 1 milímetro a menos. E às vezes... No ofício, 1 milímetro é muita coisa. E confiar no olho é importante, né? Porque às vezes você confia só na régua, não tem condição de confiar só na régua. É a régua e o olho, é o conjunto, né? É a equipe. Sim, com certeza. Eu tô com um ligeiro problema nesse exato momento, que é fazer essa balança entre a produção e a criação. Porque... Na cabeça fica cheio, é ótimo, né? Difícil é produzir. A cabeça ela fica movimentando o tempo todo. Só que eu também entendo o limite que eu tenho para poder produzir. Né? Então, isso precisa ser anotadinho, isso precisa ser desenhado e tudo mais para poder, eventualmente, quando eu tiver esse tempo, voltar ali e começar a produzir. Mas tem muita coisa já, várias novas ideias na cabeça que eu estou esperando aquela oportunidade. Mas está nesse balanço, assim, nessa negociação em que eu tenho que produzir mas ao mesmo tempo querendo criar. Então... Nossa, eu entendo direitinho o que você está falando. Quer dizer, não direitinho, mas eu entendo um pouco. É sempre arrumadinho assim ou você arrumou só pra gente ver? Não, não é sempre arrumadinho, porque normalmente às vezes elas ficam espalhadas. Fica aqui, né? Mas eu tento deixá-las bem arrumadinhas. Porque é importante, né? Até pra você conseguir ter acesso a todos os materiais, senão você fica louco, né? Perde a produtividade. Eu sou péssimo em achar coisas, Cris, assim. Eu sou horrível. Se tiver que me fazer procurar alguma coisa, assim, eu vou passar o dia procurando. Os homens em geral são assim, isso é uma característica meio masculina. Talvez eu esteja sendo, sei lá, já me falaram machista ao contrário, que não é feminista. Qual que é seu signo? Leão. Eu também. Toca aqui. Que dia? 26 de julho. O meu é 15 de agosto. Eu sou de outro decanato, sei lá, como é que chama? Eu não entendo muito bem disso. Também não, só sei que a gente é artista. É isso. Mas aí eu tento manter ela o máximo organizado possível, justamente para ter aquilo ali ao alcance quando eu mais preciso também. Mas eu acho lindo. Você sabe que a minha mãe, ela tinha uma caixa de ferramentas lá em casa. Era Todo ela mundo que tem tinha. Que ter uma caixa de ferramentas. Mas a minha mãe tinha. Meu pai não mexia nada. Minha mãe trocava chuveiro, fazia as coisas. Meu pai era médico, não sabia nem onde ficava um copo em casa. Ele chegava em casa sempre cansado, estava sempre... cuidado com seu pai, não sei o quê. E aí, foi muito natural, quando eu fui morar sozinha, montar a minha caixa de ferramentas. Então, eu tenho uma verdadeira obsessão por ferramentas. Quando eu vejo assim, eu falo, nossa, que delícia essas ferramentas. Acho sensacional. Eu concordo com você plenamente. Assim, eu acho que todo mundo devia ter uma ferramenta, todo mundo devia ter uma caixa de ferramentas. Sim. E todo mundo deveria saber usar ferramentas. Assim, saber como que... como se fosse um curso básico de feitio e conserto das coisas. Assim. Em vez da gente ficar aprendendo logaritmo, né? Eu acho que não é. Mas é verdade, né? A gente não sabe primeiro socorro, não sabe trocar um chuveiro, não sabe consertar coisas, né? Você já morou fora do Brasil? Já. Pois essa é a pergunta, que eu acho que isso também explica um pouco onde que você morou. Eu morei em alguns lugares já. Onde? E por muito tempo?
Eu morei 1 ano e meio na Nova Zelândia, Aham. morei 1 ano na Argentina e morei 2 na Austrália. E isso é muito transformador na nossa vida, né? Sem dúvida. Claro. Gente, Com Nova certeza. Zelândia e Austrália, que legal. Pro outro lado. Pro outro lado. Muito legal. Onde eu aprendi muita coisa, a primeira aula, porque a Nova Zelândia, por exemplo, eu fui com o ensino médio. Aham. Terminar ensino médio lá, né? Então, a minha primeira aula de marcenaria mesmo, oficial, foi lá, numa escola. Então eu Entendi. fiz aula de marcenaria lá. Muito legal. O que eu acho maravilhoso ter essa oportunidade dentro do ensino, né? Sim, sem Do dúvida. currículo escolar. Assim. É. Você é um cara calmo ou ansioso? Tem seus momentos, né? Ansioso pro trabalho e calmo na vida? Eu acho que como foi dizer? Eu acho que tem os dois Tem os lados dois. de tudo. Assim. E sua relação com a tecnologia? É Péssimo. pouca? Tá, é porque era uma aposta mesmo. Porque eu acho Qual que pra ter essa tecnologia, coisa. né? Tecnologia, assim, você é um Do cara que deve digital. ser desligado do celular. Você fica longe do celular muito tempo. Não porque eu fico, por exemplo, quando eu tô aqui... Hoje, por causa do trabalho, exige ficar um pouco mais. Mas se eu tô acompanhando as coisas, não. Então, assim, sou um pouquinho ruim mesmo, assim, por exemplo, Instagrams e redes sociais da vida, sou bem deficiente, talvez. Não, mas mas era uma pergunta, isso não é nem um juízo de valor. É porque realmente eu acho que quem trabalha muito com o analógico acaba tendo a sorte de ficar um pouco longe da tecnologia. E isso é bom. Eu trabalho com redes sociais, então é bastante viciante e cansa também, né? É legal, muito bacana, tenho muito amigo que era virtual e virou real. Né? Isso é muito legal, mas eu acho que tem um lado muito interessante que talvez te salve um pouco desse mundo louco, que é você estar num ofício. Acho isso uma vantagem. Vou mandar meu filho para Nova Zelândia, mas ele falou comigo que eu falei, filho, vai para Nova Zelândia. Ele falou, não, lá tem, sei lá, falou algum bicho lá que ele tem medo. Manda ele pra cá, ué. Eu tô precisando de um aprendiz, coloca ele pra poder Gente, cortar umas madeiras. você sabe que ele tá precisando trabalhar? Eu vou mandar ele pra cá. Uma boa. 2 Franciscos. Olha, foi maravilhoso. Eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando com você. Eu que agradeço. Parabéns. Prazerão.